Então, vamos agora fazer a discretização do problema de valor de contorno usando as diferenças finitas, né, as aproximações por diferenças finitas que a gente apresentou anteriormente. Lembrando que o problema de valor de contorno que queremos resolver, né, consiste nessa equação diferencial ordinária de segunda ordem, que é linear, e a gente tem as condições de contorno que correspondem aos valores da função no extremo esquerdo e no extremo direito do intervalo AB, né, que é o intervalo de interesse. Assim, para fazer a discretização, a gente escolhe um inteiro n maior ou igual do que 1 e escolhemos n mais 2 pontos nesse intervalo igualmente espaçado, começando do extremo esquerdo até o extremo direito. Assim, o espaçamento vai ser dado por Δx igual ao tamanho do intervalo dividido por n mais 1. E os pontos, né, discretos escolhidos podem ser calculados dessa forma, xj igual a mais j Δx. A gente vai então querer calcular as aproximações da solução y avaliadas nesses pontos xj. Lembrando que para j igual a zero, a gente tem que x0 é igual a A, então são dados esse valor y0 é conhecido, e para j igual a n mais 1, temos xn mais 1 igual a b, e o valor yn mais 1 também é conhecido. Então, na verdade, o que a gente precisa calcular seria y1, y2 até o yn. E como vamos fazer isso? Bom, a gente vai substituir na EDO as aproximações calculadas para a segunda derivada e a primeira derivada, certo? A gente vai escolher os pontos xj com j de 1 até n, então seriam os pontos correspondentes ao interior do intervalo, e lá a gente vai substituir as derivadas, né, pelas suas aproximações. Dessa forma, a gente vai obter uma equação aproximada, né, que deve ser satisfeita quando essas aproximações são boas, né, a gente vai ter essa aproximação aqui, certo? Então, a gente pegou a segunda derivada no xj, a gente substituiu pela aproximação por diferenças finitas centrada dessa segunda derivada em y2' em xj. Observa, né, que aqui a gente usa os pontos, o valor da função nos pontos xj mais 1, xj menos 1 e xj, certo? O mesmo a gente faz com a primeira derivada. Usamos uma aproximação por diferenças finitas centrada. Então, aqui a gente sempre está usando aproximações por diferenças finitas centradas. Por quê? Porque, como a gente observou anteriormente, as diferenças finitas centradas dão uma aproximação melhor que as diferenças finitas avançada ou atrasada, né? Por caso da primeira derivada. E aqui é importante observar, né, novamente, que a gente vai usar então para calcular essa aproximação o valor da função em xj mais 1 e em xj menos 1. E, é claro, né, o valor da função em xj a gente não precisa aproximar. Agora, a gente, a partir daí, quer obter uma equação discretizada. Essa equação discretizada ela tem que ser usada para calcular as aproximações desses valores que aparecem aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir cada um desses valores, y em xj menos 1, y em xj e y em xj mais 1, pelas suas aproximações, yj menos 1, yj e yj mais 1. Quando a gente substitui e troca esses valores pelas suas aproximações, né, a gente vai manter ainda uma aproximação. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai converter isso numa equação para podermos calcular as aproximações yj mais 1, yj menos 1. Tá? E bom, essa seria a equação discretizada associada com o ponto xj. Observa que como a gente está considerando j de 1 até n, né? Aqui, quando j igual a 1, vai aparecer o y0, que é conhecido, né? Aqui também vai aparecer. Quando j
igual a n, vai aparecer o yn mais 1, que também é conhecido. Vai aparecer aqui também. Tá? Então, esses são dois casos especiais, né, dessa equação, que envolvem, né, essa equação, nesse caso, com j igual a 1 e j igual a n, essa equação envolve as condições de contorno, que são dados conhecidos. Aquela expressão, se a gente, para colocar ela de uma forma mais simples, se a gente multiplica por menos ΔX ao quadrado, a gente obtém essa expressão aqui. É uma conta bem direta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar, né, todos esses YJ menos 1, YJ e YJ mais 1 do lado esquerdo, né? E além disso, a gente vai introduzir, né, essa notação para o produto de ΔX com P em XJ, essa notação para o produto de ΔX ao quadrado com Q em XJ, e essa notação aqui para o produto de ΔX ao quadrado vezes R em XJ. Né? Então, a gente tem esses valores, né, PJ2, QJ2 e RJ2, que ajudam a escrever essa equação aqui de uma forma mais simples. E ficaria dessa forma aqui. Né? Você vai que aqui aparece um coeficiente aqui acompanhando YJ menos 1, um outro coeficiente acompanhando YJ e esse coeficiente aqui acompanhando YJ mais 1. E isso todo igual a menos RJ2. É importante ver, né, que em cada equação aparecem apenas essas três incógnitas, né? Mas, de modo geral, a gente tem um número maior de incógnitas, né? As incógnitas, elas iriam de y1 até yn, mas em cada equação aparecem apenas três dessas incógnitas. Bom, é conveniente a gente reescrever as equações para j igual a 1 e para j igual a n da seguinte forma, né? Substituindo lá o valor associado com as condições de contorno. Tá? Então, observa aqui que quando j igual a 1, aqui aparece o y0, que o y0 é uma condição de contorno conhecida e é dado exatamente pelo γ. E aí, se a gente passa esse valor para o lado direito da equação, né? A gente vai ficar com essa equação envolvendo y1, y2 e a condição de contorno, como é um valor conhecido, aparece aqui agora do lado direito da equação. Ou mesmo, a gente pode fazer para o caso de j igual a n, só que no caso de j igual a n, né? j igual a n, aqui aparece yn mais 1, né? Com j igual a n, seria aqui yn mais 1. E esse também é um valor conhecido, que é dado da condição de contorno. E aí a gente, então, pode passar esse valor para o lado direito da equação, né? E chegamos nessa expressão aqui para a equação correspondente a j igual a n. Tá? Então, a gente tem equações associadas com x1, x2, associadas com os pontos x1, x2 até xn. Por isso, a gente tem exatamente n equações e a gente tem exatamente n incógnitas, né, que seriam y1, y2 até yn. Além disso, a gente observa que essas equações são lineares, né, porque as incógnitas aparecem apenas acompanhadas de um coeficiente conhecido e elas todas formam uma soma, né, de coeficientes vezes incógnita igual a um valor conhecido. Então, a gente aqui tem o quê? A gente tem um sistema de equações lineares. A gente pode escrever, então, essas equações para y1, y2 até yn como um sistema de equações lineares. A matriz dos coeficientes, né, aqui está representada por A, né, e tem essa forma aqui. E o vetor do lado direito, né, está representado por R barra, e ele corresponde a essa expressão aqui. Então, a gente transformou o problema, né, discretizou o problema e a gente passou de uma EDO linear
de segunda ordem para um sistema de equações lineares, mas equações algébricas. Então, esse tipo de sistema, né, a gente sabe como solucionar, né, a gente sabe como tratar ele. Aqui é importante a gente também observar que, como a gente tinha falado, em cada equação aparecem no máximo 3 incógnitas, YJ menos 1, YJ e YJ mais 1. Então, por isso, esse sistema, a matriz desse sistema, tem uma estrutura muito simples, né? É uma matriz tridiagonal. Né? Então, a gente vê que aqui temos a diagonal principal, todos os elementos da diagonal principal têm essa forma, 2 mais o QJ2, e a gente tem uma diagonal inferior, próxima à diagonal principal, e também a diagonal superior, próxima à diagonal principal. E fora disso, todos os outros elementos dessa matriz são todos nulos. Tá? Então, essa matriz tem uma estrutura bem simples, que permite, né, que a solução dela seja possa ser feita de forma eficiente. Lembrando que aqui os QJ2, eles dependem da função Q de x, né? Os PJ2 dependem da função P de x. E os RJ2, né, dependem da função R de x, né? A gente escreveu lá como calcular esses valores. Como a gente tinha observado, para a equação envolvendo Y1 e Y2, o Y0 a gente coloca para o lado direito, porque é conhecido, e por isso esse primeiro e esse último elemento do vetor R barra aqui, né, eles têm essa forma um pouquinho diferente, eles incorporam a condição de contorno, né, eles incorporam a informação sobre a condição de contorno. E exatamente eles fazem isso porque eles são os pontos que ficam mais próximos dos extremos do intervalo. Esse corresponde aqui a x1, que é o ponto mais próximo do x0, que é o extremo esquerdo do intervalo, e esse corresponde aqui à equação para o xn, que é o ponto mais próximo do xn mais 1, que seria o b, o extremo direito do intervalo. Tá? Então, a gente teve um sistema de equações lineares algébricas para podermos calcular as aproximações da solução do problema de valor de contorno. Observa que o tamanho desse sistema aqui é n por n, né? Porque a gente tem n incógnitas e a gente escreveu n equações. Assim, quando a gente aumenta esse n, o número de incógnitas aumenta, né? Aumenta também o tamanho do sistema, o tamanho do problema que a gente precisa resolver. Mas, como a gente chegou num sistema de equações lineares, isso já é um problema que a gente tem métodos para resolvê-lo. Então, agora vamos ver um exemplo de aplicação do método das diferenças finitas, né, num problema de valor de contorno. Temos esse problema de valor de contorno aqui, né? Queremos calcular a função y de x, satisfazendo essa EDO de segunda ordem, né? Y duas linhas igual a x dividido por 3 vezes y' menos y mais 6x menos 1. Sabendo que no extremo esquerdo, para x igual a 0, o valor da função é menos 1, e no extremo direito, para x igual a 1, o valor da função é 0. Né? Então, o intervalo que interessa é de 0 até 1. Tá? Então, temos as condições de contorno e a EDO. Vamos calcular as aproximações da solução, né? Primeiro considerando n igual a 3 e depois considerando um n um pouquinho maior, n igual a 7. Bom, aqui dá para identificar, como a gente falou, que o intervalo de interesse vai de 0 até 1, né? Dá para identificar também quem são as funções p de x, q de x e r de x, certo? Tá, como eu falei, né? O intervalo de interesse é de 0 a 1, e esse aqui seriam as funções p, q e r, né? Observa que o q é igual a menos 1, né? É uma função constante, né? Que o coeficiente que acompanha o y é menos 1, então essa é a função, isso nos dá a função que é o coeficiente que acompanha aqui
o y' é x dividido por 3. Então, essa é a função P. E o termo aqui, que fica livre, né, é 6x menos 1. Então, esse aqui é o R dx, certo? O que mais a gente identifica é que o valor, né, da solução no lado no extremo esquerdo é igual a menos 1. Então, o gama i, como a gente representou esse valor, é igual a menos 1. E no lado direito, o valor da função é 0. Então, o gama f, como a gente representou, a nossa forma genérica, é igual a 0. Bom, n igual a 3 indica que o ΔX igual ao tamanho do intervalo dividido por n mais 1 vai ser igual a 1/4. Daí a gente tem que os pontos discretos que a gente vai usar são x0 igual a 0, né, extremo esquerdo, depois vem x1 igual a 1/4, x2 igual a 2/4, 1/2, né, x3 igual a 3/4 e x4 igual a 4/4, né, ou seja, 1. Então, x0 e x4 representam os extremos do intervalo. Por isso, o que a gente precisa calcular, na verdade, y1, y2 e y3, porque y0 e y4 não representam aproximações, eles são conhecidos pelas condições de contorno, seriam menos 1 e 0, correto? E aqui a gente vamos então calcular a matriz dos coeficientes. O que vamos fazer? Bom, vamos calcular o P1TU, P2TU, P3TU, né? O Q1TU, Q2TU, Q3TU, e R1TU, R2TU e R3TU. Né? R1TU, R2TU e R3TU são usados para construir o lado direito do sistema de equações discretizadas. Né? O P de x é x dividido por 3. Né? Então, por exemplo, o P1TU vai ser igual ao ΔX vezes P em x1. Né? x1 é igual a 1/4, ΔX é igual a 1/4. Né? Então, P1TU é igual a 1/4 dividido por 3 vezes 1/4. Né? Seria 1 dividido por 3 vezes 16. Né? Aí dá 1 dividido por 48. E assim a gente calcula os outros, o P2TU, P3TU e tal. Né? Os Q, né? Como o Q de x sempre é igual a menos 1, então Q1TU, Q2TU e Q3TU são todos iguais, igual a menos 1 vezes o ΔX ao quadrado. Né? ΔX igual a 1/4, então por isso ficam eles iguais a menos 1 dividido por 16. Da mesma forma, o R1TU seria igual ao Rx vezes ΔX ao quadrado. Então, para calcular R1TU, por exemplo, a gente vai multiplicar R em x1 vezes ΔX ao quadrado. x1 é igual a 1/4, então 6 vezes x1 vai ser 6 vezes 1/4, seria 3/2, menos 1 igual a 1/2 vezes 1 dividido por 16, né, vai dar 1 dividido por 32. E assim para os outros valores, a gente pode calcular os outros valores. Então, vamos usar esses valores, substituir naquelas fórmulas, né, e aí a gente chega, né, no sistema de equações discretizadas, um sistema de equações lineares para calcular y1, y2 e y3. No caso, né, a gente observa que a diagonal principal é constante, porque o Q de x é uma função constante, mas a diagonal inferior e a diagonal superior, eles mudam, né? No caso, como a gente tem um sistema 3x3, porque a gente quer calcular apenas 3, precisa calcular apenas 3 incógnitas, né? Temos apenas esse valor aqui diferente de 0. Temos o lado direito da equação e sisteminha 3x3, a gente calcula a solução e essa seria a solução do sisteminha, que representa uma aproximação dos valores de y em x1, y em x2 e y em x3. E aí a gente chega nesse valor aqui, né, nessa solução. A gente calculou isso aqui com 6 casas decimais de precisão. Né? Tá, então a gente chega nessa aproximação. Para o item B, né, a gente procede de forma análoga. Aqui agora n igual a 7, por isso ΔX é 1 dividido por 7 mais 1,
1/8. E agora a gente vai ter 9 pontos de x0 até x8. 9 pontos, x0 igual a 0, x1 1/8, x2 2/8, 1/4, x3 3/8 e assim por diante, né? x7 7/8 e x8 1. Observa que a distância de um ponto para o outro é sempre o Δx, né? 1/8. E aqui a gente vai querer calcular então y1, y2 até y7, que vai nos dar as aproximações da função incógnita y em x1, em x2, x3 e assim por diante, y em x7. Porque y em x0 e y em x8, como x0 e x8 são os extremos, a solução lá é conhecida. A gente não precisa calcular as aproximações lá. Lá temos o valor exato. Aqui novamente vamos então a calcular P1 P2 até P7 Q1 até Q7 são todos iguais, né? Lembra que seria menos 1 vezes Δx ao quadrado, no caso Δx é 1/8, por isso fica menos 1 dividido por 64. E a gente calcula também R1 R2 e assim por diante, né? Calculamos todos esses RT, usando a função R de x. Cada RJ é calculado multiplicando Δx ao quadrado por R em xj. Bom, com esses valores aqui, a gente monta o sistema de equações, né? Tem aquelas fórmulas envolvendo os QJ e tal, para calcular cada elemento. E aí, temos que resolver, então, esse sistema aqui de equações lineares. Quando a gente resolve esse sistema de equações lineares, a solução agora fica um pouquinho mais complicado, porque a gente tem 7 equações com 7 incógnitas. Mas observa que a estrutura da matriz é tridiagonal, né? Temos a diagonal principal, uma diagonal inferior e uma diagonal superior. E o resto todo zero. No máximo 3 elementos diferentes de zero em cada linha da matriz. Na primeira tem apenas 2 e na última apenas 2. No resto tem apenas 3 elementos diferentes de zero. Bom, resolvendo esse sistema, a gente obtém aproximações para yx1, yx2 até yx7, né? Essa aqui seria a solução do sistema. Agora é um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque são 7 equações, mas isso pode ser feito usando, por exemplo, decomposição LU. E calculando essa solução, aproximando ela com uma precisão de 6 casas decimais, a gente chega nesse resultado aqui. Bom, e a gente tem a solução para os dois casos. Vamos discutir um pouco o que nos dá essa solução, o que a gente tem. Para esse problema de valor de contorno, a gente pode encontrar a solução exata. No caso, a solução exata seria y de x igual a x ao cubo menos 1. E aqui, essa solução exata, né, nos dá esses valores para y, para a solução nesses pontos. 1/8, 1/4, até 7/8. No item A, a gente obteve aproximações para y em 1/4, y em 1/2 e y em 3/4. Foram essas aproximações. Aqui, essas aproximações têm, de modo geral, duas casas decimais, né, que coincidem com a solução exata. Para o item B, a gente chegou nesse resultado. E aqui, a solução aproximada que foi obtida, ela tem 3 casas decimais, né, que coincidem com a solução exata. Então, usando 7 pontos, a gente obteve um resultado melhor, né, que usando apenas 3 pontos. Além de que a gente obteve aproximações em mais pontos, né? Aqui apenas em 3 pontos, que a gente obteve em 7 pontos. Bom, se a gente mostra, né, mostrando o gráfico da solução exata e essas aproximações, a gente observa que na resolução do gráfico a diferença não é muito grande, né? O único problema aqui, a diferença acontece naqueles pontos onde a primeira aproximação não dá nenhum resultado. Porque aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente tem uma solução aproximada com n igual a 7, mas
n igual a 3 não dá nenhum resultado. Se a gente fizer uma aproximação, uma interpolação linear entre os resultados com n igual a 3, ficaria esse valor um pouquinho diferente do valor exato. A aproximação que nos dá o método com n igual a 7 é melhor que fazer essa interpolação linear aqui. De qualquer forma, né, o resultado em relação aos erros, né, que a gente pode falar de forma geral. Se a gente resolver esse problema de valor de contorno, mudando esse Δx, aumentando o n, mais e mais, ou seja, fazendo o Δx cada vez menor, a gente vai obter o seguinte resultado para o erro, né? A gente vai olhar o erro global, né? Que seria olhar todos os pontos xj de j igual a 1 até n, calcular o erro associado a cada um desses pontos, seria a diferença entre a solução exata yxj e a aproximação obtida, yj, calcular o erro absoluto pegando o módulo, e olhar o valor máximo de todos esses erros. Aí, esse seria o erro global, né, nesse caso, que é o erro associado com todos os pontos da nossa discretização, usados na discretização. Para esses valores de Δx, né, eu mostro aqui, para certos valores de Δx, eu mostro aqui como se comporta esse erro. Né? Isso aqui está na escala logarítmica, tanto para o Δx como para o valor do erro. Eu estou mostrando aqui a escala logarítmica. Aqui em azul, então, é a curva que representa o erro. Então, ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Aqui dá uma aumentadinha no finalzinho. Observa aqui que na escala logarítmica, a curva ela praticamente se comporta como uma reta, né? Exceto esse último ponto aqui. Ela se comporta como uma reta. Isso significa que o comportamento do erro em relação ao Δx na escala natural vai ser proporcional a o Δx elevado a alguma potência. Essa potência seria, né, a taxa de convergência do método. Aqui, então, para comparação, estou mostrando o gráfico correspondente à função y igual a Δx ao quadrado. Na escala logarítmica, fica essa reta, né, que tem coeficiente angular igual a 2. E observa que essa reta dos erros e essa reta Δx ao quadrado, elas são praticamente paralelas. Isso nos leva à conclusão de que o erro global está se comportando como uma constante vezes Δx ao quadrado. Esse é um resultado aqui que eu estou mostrando do ponto de vista desse exemplo, né? Mas na verdade pode ser mostrado rigorosamente, matematicamente, que o comportamento do erro é exatamente esse aqui, do erro global é exatamente esse aqui, quando a solução do problema de valor do contorno é suficientemente regular. Que a gente vai ter esse comportamento geral, não apenas para esse problema particular. Falta, né, a gente comentar o que aconteceu aqui. Aqui, como a gente já tem observado em outros problemas, quando o Δx é muito pequeno, significa que a gente está usando um número grande de pontos. Né? Aqui a gente já está usando, resolvendo uma matriz de 1000 por 1000. E aí, os erros de arredondamento que se acumulam começam a ter um efeito na acurácia do nosso resultado. Por causa dos erros de arredondamento, o resultado dessa aproximação ele não fica mais de acordo com o esperado teoricamente, porque o que você espera, o esperado teoricamente é quando você resolve o sistema de forma exata. O sistema de equações discretizadas você resolve de forma exata, mas a gente não consegue resolver ele de forma exata. A gente introduz erro de arredondamento na solução e isso se reflete aqui. Quando você tem muitos pontos, já os erros de arredondamento começam a ter uma influência no resultado das aproximações. Temos que destacar, né, que esse comportamento aqui que a gente observou, o erro global aproximadamente igual a uma constante vezes o Δx ao quadrado, né, que indica como acontece, que indica a taxa de convergência do erro para zero ou a taxa de convergência da solução aproximada para a solução exata, esse comportamento pode ser justificado teoricamente.
não apenas para esse caso particular, desse problema particular, mas de modo geral, quando a solução é suficientemente regular, a gente vai ter esse comportamento. Isso que lembra o seguinte, né? Esse delta x ao quadrado, ele lembra que exatamente esse era o comportamento que a gente tinha nas aproximações das derivadas que a gente usou para discretizar as equações. A gente aproximou usando diferenças finitas centradas, né? Que, como a gente mostrou e a gente comentou, que tem o comportamento do erro também é esse aí. O erro nas aproximações da primeira e a segunda derivada usando diferenças finitas centrada, o erro é proporcional ao Δx ao quadrado. E quando a gente aplica essas aproximações para resolver o problema de valor de contorno, né, esse erro também acontece. O comportamento do erro, o erro se comporta da mesma forma. Né? Isso é interessante, isso tem uma justificativa teórica bem robusta, né? Que isso aí, uma coisa está relacionada com a outra, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, apenas para chamar a atenção. Tá? O próximo passo, então, é a gente tentar resolver problemas um pouquinho diferentes. Então, vamos ver isso proximamente.